Fala pessoal, beleza? Lucas do Cripto Era na área e eu tô passando aqui para atualizar você sobre tudo o que aconteceu no mercado cripto nas últimas horas. Vamos lá? Antes de partir para o Bitcoin, eu queria começar esse vídeo falando um pouco mais sobre todo esse cenário de incerteza global que a gente tem vivido. Foram semanas, meses bem complicados, né? E aproveitando esse gancho, também vou comentar do porquê, em dias como ontem, onde estava tudo subindo, tentando romper resistências importantes, eu falei que bati na tecla que a gente precisava ter mais paciência, esperar confirmações maiores antes de se empolgar e voltar a tomar mais risco nesse curto prazo que está extremamente complicado, certo? Então vamos lá. O que acontece é que a maioria das pessoas que entram no mercado de criptomoedas entram esperando aquelas valorizações gigantescas, né? E assim, por mais que nesses últimos meses parece que não, mas elas acontecem. Eu passei por 2017, 2021, tivemos uma alta forte em março e dezembro do ano passado também, mas o ponto é que quando as quedas acontecem, elas também são muito fortes e muito mais fortes do que em mercados como o SP500, que a gente já vai ver daqui a pouco, certo? E a maioria dessas pessoas acaba ignorando esse risco ou se baseando naquele argumento de, pô, não, isso aqui vai dar muito certo, ela tá muito empolgada e fala, não, se caiu eu aguento, vou comprar mais, mas a maioria das pessoas não aguenta esses movimentos, beleza? Se a gente pega as estatísticas, mais de 95% das pessoas saem perdendo desses mercados. Então a gente precisa entender uma série de coisas, entender os riscos que a gente está correndo, para aí sim estruturar nossa carteira do modo que a gente fique mais confortável e possa sim aguentar todos esses períodos complicados para colher os frutos quando as altas voltarem, beleza? E o que que acontece? A gente pega um mercado como o SP500, que é um mercado de trilhões, um mercado muito grande, né? E o que que acontece? A gente pega aqui, cara, desde fevereiro aí a gente tem uma queda de mais de 10%, certo? Vamos pegar esse topinho, mais ou menos 10,50% aí. E o que que acontece? Eu sei que vocês estão acostumados já com a volatilidade de cripto, mas para o mercado tradicional, falando de SP500 ainda por cima, isso já 10% já é muita coisa, entende? Se a gente pega aqui, cara, a gente teve essa queda aqui em julho de 2024, mas fazia um bom tempo que a gente não viu uma movimentação como essa, tá? Dá para a gente dizer que foi a maior queda aí desde 2023 nesse movimento aqui. Vamos só pegar essa movimentação para vocês terem noção. Aí, quase 11%, beleza? Então já fazia um tempo que a gente não viu uma queda nesse porte para SP500 e ela passa sim a ser muito relevante. E em momentos de incerteza, como a gente está vivendo agora, com medo da guerra, medo do que as taxas que o Trump está propondo vai causar na economia, tem essa narrativa de recessão crescendo aos poucos e a gente precisa entender que mercados voláteis no geral, eles vão precificar esse tipo de fato antes deles acontecerem e vão precificar, às vezes, de uma maneira muito pior do que realmente é. Às vezes o fato chega a acontecer, o mercado vê que não é tão ruim e volta a se animar e às vezes subir depois disso, certo? Então, o que vocês precisam entender é, pro SP500 estar sofrendo, ele é um mercado muito forte, certo? Então, uma Nasdaq, que já é um mercado menor, ele vai sofrer mais do que o SP500 está sofrendo. Quando a gente fala de um Russell, que é um índice menor que a Nasdaq, ele já vai sofrer mais do que a Nasdaq está sofrendo. Quando a gente fala de cripto em geral, o Bitcoin em si vai sofrer mais que todos esses índices. Quando a gente fala das altcoins, pessoal, o resultado é tudo que a gente viu aí nos últimos meses, beleza? Quedas extremamente fortes, acaba sobrando para esse tipo de mercado. Então aí você me fala, pô, mas vale a pena comprar esse risco? Afinal, quando voltar a subir, a valorização vai ser muito maior do que se eu tiver comprado uma SP500. E eu concordo com você, eu acho isso muito válido. O ponto é que a maioria das pessoas não tem noção disso e não estruturam sua carteira de uma forma em que te permita aguentar todas essas quedas como a gente vem enxergado nos últimos meses, tranquilo? O que eu quero te dizer é, eu também estou comprando bastante Bitcoin, bastante altcoins aí nos últimos meses, né? Comprei bastante, comprei muito nessa queda aqui, comprei mais um pouco quando voltamos aqui para os 76 em altcoins. Minha última compra em Bitcoin foi em 80 e 100, mas o ponto é, eu ainda tenho caixa pro caso da gente continuar caindo, entende? Vocês precisam entender isso e precisam entender que nesse momento de incerteza geral do mercado, cara, a gente comentou ontem sobre o SP500 tá fazendo esse padrãozinho de baixa aqui, onde a gente até tentou romper, voltamos aqui para retestar isso aqui hoje mesmo,
mas o preço demonstrou fraqueza e foi mais um dia ruim para os mercados. Então, assim, por mais que digamos que a gente esteja com um gráfico muito lindo numa altcoin específica, algo que parece muito que vai, a verdade é que é assim, pessoal. Se a gente não vê uma real melhora aqui num SP500, numa Nasdaq, provavelmente o nosso mercado vai continuar sofrendo também. E foi o que aconteceu no dia de hoje, beleza? O SP500 sofreu nessa resistência, voltou a níveis mais abaixo e a gente já vê um Bitcoin aí repetindo praticamente o mesmo movimento, certo? A gente tentou romper uma região complicada, rejeitamos e voltamos. E como a gente pode reparar aqui, para as altcoins o dano já é muito maior, né? Então o que eu quero dizer para você é, cara, a gente está sim no momento em que temos muitas oportunidades aí, a gente tem altcoins muito baratas, algumas até em níveis de bear market, certo? Só que o que eu quero te dizer é, você precisa ter paciência, precisa aguentar, principalmente para quem está começando no mercado. Você precisa ter muita paciência para não se afobar, porque se você se afobar, eu tenho certeza absoluta que você vai sair do mercado reclamando que nada presta e vai sair com um prejuízo grande, beleza? Então, como eu disse, eu também estou aproveitando essas movimentações, eu só estou tomando um pouco menos de risco no curto prazo, beleza? Estou evitando um pouco mais de trades, eu tenho algumas posições abertas, mas também tem um short ali para proteger no caso do mercado virar, porque ainda é uma possibilidade muito grande. Então, se você está fazendo compras para investimento, coisas desse tipo, cara, eu acho uma ótima ideia, inclusive estou fazendo também. Mas tome um pouco mais de cuidado com esse curto prazo, porque a gente já viu como a situação pode ficar complicada, beleza? Enquanto a gente não se resolver nessas indefinições aqui, não vejo um mercado cripto se movendo, certo? Infelizmente, a gente está muito correlacionado. Infelizmente para as quedas, né? Porque quando está subindo é bom, mas a gente está correlacionado com o mercado americano e realmente, não, enquanto a gente não vê uma melhora por lá, não vejo a gente rompendo por aqui, a não ser que aconteça algo muito extraordinário assim para o mercado cripto em específico. E às vezes nem isso ajuda. Ontem a gente teve aí uma boa notícia com a SEC tirando o processo contra a Ripple, o que para mim foi uma notícia excelente, afinal a gente está vendo uma SEC realmente deixando um pouco mais cripto em paz do que era no último governo, né? A gente tinha operações aí perseguindo cripto, então tá tudo mais tranquilo. Para mim isso foi uma notícia extremamente positiva e nem assim a gente conseguiu demonstrar força, entende? Então tá realmente complicado. Então, entendendo isso, o que eu quero dizer para vocês no final das contas é, tenham um gerenciamento correto da carteira de vocês para vocês aguentarem esses movimentos e fazerem compras excelentes para colher no futuro, beleza? O que eu quero dizer, não adianta você pegar aí 50%, 30%, 20% da tua carteira e colocar numa altcoin só. Provavelmente você não vai aguentar essas movimentações, beleza? E como que eu sei disso? Porque o que acontece? Para minha estratégia, eu acho mais válido você ter o Bitcoin como a base da tua carteira, certo? Se a gente pega aqui historicamente, nessas zonas aqui de 25 mil dólares, 20 mil dólares, tinha muita gente já falando. Primeiro, o medo era muito grande na época e as pessoas estavam falando, não, pô, por que eu vou comprar o Bitcoin se ele não vai valorizar tanto como a minha altcoin preferida, entende? Eu acho que vale muito mais a pena eu comprar o Bitcoin, guardar as altcoins, guardar por longo prazo que vai dar tudo certo. E se a gente pega dessa região aqui dos 25 mil dólares, onde eu falei muito na época com meus conhecidos, o pessoal aqui, eu não tinha um canal na época, mas que, cara, a gente estava passando por uma oportunidade de ouro. E se a gente pega essa valorização desde aqui, são aí 333%. E como eu comentei, se a gente pega as altcoins, a maioria já está em níveis próximos ao bear market, beleza? Para agora a gente pega o contrário. Daqui para quando a gente estava naquela época, falando de Bitcoin, é uma queda de 70%, certo? Se a gente pega um Ethereum aí, a segunda maior, né? A gente vê que a situação já está muito mais complicada. E se a gente volta aqui em níveis de bear market, a gente está numa distância só aí de mais ou menos 23%, beleza? Então é isso que eu quero que vocês entendam. Por isso que ter o Bitcoin como uma base da tua carteira é cara, é necessidade, digamos assim. Ou você é uma pessoa que vai realmente aguentar muito o que tem a vir no mercado, ou não vai dar, você vai desistir. Então, quem comprou um Bitcoin aqui fez um excelente negócio, está com uma valorização muito boa, mesmo com um mercado horrível. Digamos que você comprou aqui, nesse fundo de 5 de agosto, você ainda está com um lucro muito bom, beleza? Vou pegar um daqui. Ainda estaria aí com um lucro de mais ou menos 50%, beleza? E como eu falei, para as altcoins a situação já está difícil. Então tenha o Bitcoin como base da sua carteira, estruture
a tua carteira de uma forma eficiente, senão você vai desistir do mercado com prejuízo e, pô, situações assim são o que mais acontecem no dia a dia. Mas aqui agora partindo para o Bitcoin, vamos tentar entender o que está acontecendo, né? Então, como a gente já comentou no vídeo de ontem, tentamos fazer o rompimento dessa região complicada. Como eu mostrei para vocês, o SP500 infelizmente não ajudou a gente volta para dentro dessa zona mais complicada, né? Então, o que eu passo a olhar a partir daqui? Primeiro vamos pagar esse... Vamos primeiro esticar um Fibonacci aqui desse topinho, beleza? Para tentar entender. Então, o que acontece? A gente não conseguiu romper as zonas que caracterizariam uma reversão de alta, certo? A gente travou aqui, então ainda tem a possibilidade de a gente estar só executando um respiro para continuar caindo. Afinal, a gente está num padrão de continuação da baixa, como eu já comentei ali no SP500 também. Então, no momento... eu tinha falado para vocês ontem que era importante a gente se manter acima dessa região dos 85 mil dólares e por enquanto já perdemos, né? Não conseguimos demonstrar força. Então eu olharia para esses fundos. Acho que se a gente perde aqui esses 80 mil dólares, a gente passa sim a enfrentar uma dificuldade muito maior, beleza? Deixa eu marcar aqui para vocês. Aí, então se a gente perde aqui essa linha dos 80 mil dólares, onde já... como a gente pode perceber, já está servindo como um suportezinho. Aí sim eu imagino a situação piorando muito no curto prazo e creio que a gente logo vai ter oportunidades para comprar mais abaixo aqui nesses fundos ou até fundos mais abaixo. Então nesse momento, como eu disse para vocês, eu já fiz as compras quando eu precisava fazer, que foram nessas regiões aqui, nessas regiões aqui. Então para mim, agora que a gente acabou de subir um pouco, não faz muito sentido me expor mais, beleza? Para quem não se expôs, como eu já falei também, a gente tem diversas altcoins aí em preços excelentes. O esquema aí com calma. Vai com calma, determina. Eu quero ter 5% dessa altcoin de uma VAX aqui na minha carteira. Aí beleza, você vai comprando aos poucos até chegar nesse 5% e assim a probabilidade de dar certo para o futuro é muito grande. Então a ideia é, por enquanto eu não estou comprando nada, também não acho que a gente esteja na hora de vender nada. E é meio que uma no trading zone, digamos assim. Então, o negócio é ter paciência para esperar uma definição do preço, né? Se a gente perde aqui, a situação fica mais complicada, da mesma forma em que se a gente consegue romper essas regiões aqui de vez dos 84.500, 85 mil dólares, até essa zoninha chata aqui dos 86, aí sim a gente pode voltar a se animar, porque de repente estaremos desenhando uma reversão aí na tendência em tempos gráficos menores, beleza? Pro gráfico diário eu já comentei com vocês também, e eu só passo a olhar para uma possível reversão de tendência quando a gente, sinceramente, quando a gente passar esses 92 mil dólares, beleza? A gente tem uma região complicada, mas passou dos 92 para mim já é um ótimo primeiro passo, digamos assim. Sinceramente, para mim, quando a gente chegar na região dos 100 mil dólares, a gente vai enfrentar muita dificuldade também, mas passar desses 92 mil dólares já é um excelente primeiro passo, beleza? Então é isso que eu fico de olho. Tomem esses cuidados que eu disse, passei para vocês no começo desse vídeo, que, cara, no longo prazo eu tenho certeza que vai dar certo, tranquilo? Afinal, eu sempre estou batendo na tecla também que no Bitcoin a gente está ainda numa tendência de alta, estamos em zona de retração. Então, por enquanto, não tem motivo de desespero. Como eu disse no vídeo de ontem também, acho que essa narrativa de recessão é exagerada. Então, o que a gente tem que fazer o que a gente pode, né? O que está nas nossas mãos, que é tomar decisões boas e comprar quando a gente precisa comprar e vender quando a gente precisa vender. Fechou? Espero que você tenha gostado desse conteúdo. Deixe seu like aí, me ajuda muito, seu comentário, sua sugestão. Afinal, é só dessa forma que a gente consegue continuar melhorando o conteúdo do canal e trazendo coisas que realmente são relevantes para vocês, tranquilo? Também queria dizer que se você quer análise de alguma moeda específica, quer que eu fale sobre um tema específico, pode deixar aqui nos comentários que a gente também leva em consideração, fechou? No mais, vamos ficando por aqui e se vemos no vídeo de amanhã. Até mais!